Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aí a mais um vídeo, do canal aqui Aleatoriedades, onde a gente fala aqui um monte de coisas, que não é necessariamente relacionado a games como no outro canal, Então esse canal é mais para a gente trocar uma ideia sobre alguns assuntos. Hoje, eu pensei agora aqui em cima da hora de a gente falar um pouco sobre criação e também um pouco sobre estudo, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse canal aqui não tem roteiro, então eu não monto roteiro para falar sobre isso. Então eu vou falando aqui. Pode ser que eu fale um monte de groselha, mas vocês vão conseguir mais ou menos entender o meu pensamento e podem refletir um pouco sobre isso. Podem concordar, podem discordar, podem concordar em partes ou discordar em partes. Tá tudo certo, Mas tem algumas coisas aqui que eu sempre tenho para falar e eu queria falar isso para vocês, certo? De todo o coração. Vamos lá, primeiro vamos falar um pouco de estudo, tá, pessoal? Porque muita gente, às vezes eu falo, eu cito no meu outro canal lá sobre faculdade, que muitas das vezes não compensa, não vale a pena. E muita gente coloca na cabeça, já coloca, isso frisa na cabeça de que eu sou contra universidade, contra faculdade, contra estudo. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Tá? Eu sou a favor de qualquer tipo de conhecimento, certo? Qualquer tipo de conhecimento, ele sempre vai te agregar, certo? Então eu sou a favor do conhecimento, certo? O estudo é uma palavra muito ampla, Às vezes as pessoas colocam o estudo, classificam o estudo como aquela coisa clássica de você sentar numa cadeira, numa carteira, na frente de um professor e estudar ali. E tá tudo certo. Essa é uma das maneiras de estudo. Hoje em dia existem diversas outras, A gente estuda durante a vida, A vida nos ensina muita coisa. A vida é um aprendizado, é uma forma de estudo. Então eu não sou contra universidades, faculdades e colégios, certo? Tenho minhas divergências, com a forma de estudo, principalmente nos colégios hoje em dia. Eu acho que as crianças, principalmente, elas não saem preparadas, elas não têm os seus pontos mais fortes, elevados no momento do colégio, A gente percebe que a gente tem, um ensino tradicional de forma meio que industrial, Ou seja, todas as crianças estudam a mesma coisa e fazem a mesma coisa, Isso pode até parecer uma coisa que seja bem... como é que eu posso dizer para vocês? Que seja... é padrão para todo mundo, seria uma coisa justa, digamos. Mas de fato, o fato é que isso não eleva o potencial, o ponto forte que cada indivíduo tem, As pessoas são diferentes, Eu costumo dizer aqui que todo mundo é louco, tá? Todo mundo é louco aqui, porque ninguém é igual a ninguém. Se todo mundo é diferente, se todos somos diferentes, então quer dizer que a gente não segue um padrão. Como é que eu vou classificar quem é louco e quem não é? De fato, todo mundo está sempre um pouquinho fora do padrão, fora da curva. A gente chama de louco aqueles que fogem bastante da curva, Então eu, por exemplo, eu posso me considerar um pouco louco porque eu tenho alguns problemas psiquiátricos, problemas de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, Já tive problema de depressão, já tive burnout, já tive crises de pânico, Tudo isso está um pouco mais controlado hoje, com exceção da ansiedade que sempre me acompanha. Mas digamos que eu dei um pulinho para fora da curva, aí me tornando um pouquinho mais louco. Mas o fato é que se a gente for analisar se todas as pessoas são diferentes, não existe uma normalidade, certo? E se não existe uma normalidade, todo mundo é um pouquinho louco, tudo certo? Tudo certo, Sobre o estudo, gente, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês aqui é que o aprendizado, certo? Ele sempre será ativo, tá? Existem até algumas coisas aí que... algumas matérias que você consegue dar uma lida sobre estudo ativo e estudo passivo, tá? Tem um estudo sobre isso, mas o fato é que o aprendizado em si, o grosso do aprendizado em si, ele sempre será ativo, tá? Não tem como você aprender esperando as coisas chegarem até você, tá? Você pode até aprender alguma coisinha ou outra, mas você não vai se tornar... você não vai agregar muito conhecimento se você não correr atrás das informações. Então o estudo sim, ele precisa ser ativo, Por que muitas pessoas elas se matriculam, por exemplo, em escola de idiomas, de inglês, por exemplo, que é
a língua mais procurada, mas elas não aprendem, não chegam à fluência. Porque a pessoa se matricula na escola, vai 2 aulas por semana e acha que aquilo será suficiente para ela aprender. Não vai, tá? Não vai. Isso até é um ponto positivo que eu dou sempre para a faculdade, né? Por que na faculdade a gente sabe que a gente tem as aulas diárias, mas a gente já sabe que a gente vai ter que estudar muito em casa e correr atrás e fazer trabalho, né? Por que a gente sabe que a gente precisa disso? E por que num curso, por exemplo, de idiomas, a gente acha que só se matriculando e indo 2 aulas por semana a gente vai aprender? O que nos faz aprender de fato um novo idioma é a gente estar imerso naquele idioma, né? Imerso naquele ambiente. Então, se você estiver imerso no ambiente, por isso que muitas pessoas saem daqui e vão para outros países para aprender o idioma, né? Aprender um novo idioma. Por quê? Porque lá você está imerso naquele idioma e você será obrigatoriamente, né? Você terá que conviver com aquele idioma, que vai facilitar muito o teu aprendizado. Gente, isso serve para tudo, tá? Por exemplo, se você quer aprender a trabalhar com games como eu trabalho, você precisa estar imerso nesse ambiente, certo? Então não adianta você, por exemplo, simplesmente entrar para um conteúdo e você ficar esperando. Não é assim que funciona, né? Você quer aprender de fato ou você só quer estar presente e matriculado? É diferente, tá? Então, uma coisa que eu queria passar e deixar muito claro para vocês é que o estudo, né, o estudo não, mas o aprendizado em si, ele sempre será ativo, ele sempre vai depender de sua ação de busca de informações. Sempre, não importa o tamanho do conteúdo. Você já ouviu aquele velho ditado que o aluno é que faz a escola? O que quer dizer esse ditado? Né? Que você pode estar na melhor escola do mundo. Se você não correr atrás, você não vai conseguir aprender nada. Da mesma forma que você pode estar na pior escola. Se você correr muito atrás, você pode ter muita dificuldade, mas você vai aprender muito mais do que outras pessoas que estão esperando, né? Então, o aprendizado, ele sempre será ativo, nunca será passivo. Coloquem isso na cabeça e as coisas vão facilitar para vocês aprenderem no que vocês querem aprender. Outra coisa que eu queria comentar aqui para vocês é sobre criação, tá? Hoje em dia, principalmente na internet, né? Primeiro, para dar um exemplo para vocês aqui, o momento que você começa a se destacar em algo, seja na sua profissão, você começa a melhorar de vida ou qualquer coisa do tipo, as pessoas mais próximas vão querendo ser mais suas amigas. Porém, as pessoas que são um pouquinho mais afastadas, elas vão começar com esse tal da moda da internet que a gente ouve muito, de hater. É assim, gente. Quanto melhor você está na vida, mais inimigos você tem. Não inimigo direto, mas aquela pessoa que começa a falar mal. O cara faz isso porque não sei o que. O cara faz isso porque ganhou dinheiro. Porque nasceu em berço de ouro. Às vezes o cara nem berço de ouro tinha. Porque ele teve mais condições, porque teve menos condições. A gente sabe realmente que de fato tem pessoas que começam, né, com melhores condições, outros com menos condições. Mas eu, por exemplo, comecei com nada. Eu comecei com nada de condições. Né? E conforme eu fui crescendo, teve muitas pessoas querendo virar meus amigos, né? Só que eu, né, com a minha cabeça, eu já percebia quem queria de fato ser meu amigo e quem não queria ser meu amigo, né? Então, amigo de verdade mesmo, por exemplo, né, eu hoje tenho um, né? Amigo de verdade, amigo mesmo, assim, de infância que sobrou. Tenho um, né? E tem uma amiga também que é a esposa dele, né? Mas assim, amigos são muito poucos, né? Você tem que saber quem que te cerca, tá? E quando você vem para o mundo da internet, coloquem na cabeça que quanto mais você cresce, mais você será agredido. Isso é normal, tá? Quanto mais você cresce, né, quanto mais você escala seu negócio, né, quanto mais conhecido você fica, mais hater você vai ter, mais gente reclamando você vai ter, mais gente falando bem vai ter também. Mas o que puxa a gente geralmente é o lado negativo. E aí você tem que saber lidar com essas pessoas. Você tem que saber que é normal que quanto mais você cresce, mais gente falando mal de você vai ter, tá? O brasileiro, e aqui eu falo do brasileiro porque eu sou brasileiro e vivo no Brasil, tá? Então é por isso que eu falo isso, não é porque o Brasil seja ruim, mas o brasileiro ele não gosta muito de ver as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo. Eles começam a colocar defeitos em você. Né, começam a te rotular de algumas coisas, né? Isso é normal, tá? E a gente vê muito isso
principalmente na internet. E puxando já esse gancho, né, da criação, é exatamente isso que acontece, tá? Existem as pessoas que reclamam, certo? Que vão nas publicações de outras pessoas reclamar e achar que sabe mais e tudo mais, e vai lá, fala, tudo bem. E existem as pessoas que criam, que fazem, que fazem as coisas acontecer. Então, se você é uma das pessoas que está reclamando, é porque de fato você está com tempo sobrando e você não está criando. A pessoa que está criando, ela não para o seu tempo para ir reclamar, seja do que for de outra pessoa, porque ela está perdendo tempo de criação, né? Então isso é bem interessante, que às vezes as pessoas não param para perceber, tá? Elas não param para pensar sobre isso, né? Não percebem que quando elas estão lá na internet, principalmente, né, lá debatendo e falando mal de alguém, e isso eu tô falando de qualquer pessoa, tá? Eu sofro bem pouco disso, tá, pessoal? Até porque eu não sou um cara famoso, né? Mas assim, as pessoas, quando elas estão lá debatendo muito sobre isso, é porque de fato elas não estão criando algo, certo? Então é mais ou menos assim que o negócio funciona. É bem interessante, né, a gente conseguir pensar um pouco nisso, parar para pensar um pouco nisso, né? Porque é exatamente assim. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que estão reclamando e as pessoas que estão criando e produzindo, né? Então, veja de que lado você está e o que você quer ser. Acho que é bem legalzinho esse vídeo aqui, rápido aqui, né? Só pra gente debater um pouquinho sobre, né? Queria deixar vocês aí com essa reflexão e a gente vai conversar um pouquinho mais. E falando em criação, eu sou um cara que cria, certo? Eu sou um cara que produz. Você pode gostar ou não do que eu produzo, tá tudo certo. Você pode achar que o que eu produzo é uma porcaria, não tem problema nenhum. Mas isso não me tira o fato de eu ser uma pessoa que cria. Falando em criação, a gente está aí agora para anunciar, prestes, né? Já estou liberando aí o nosso Athena Pro, mas aqui não é lugar para propaganda, né? Só para comunicar a vocês aí. Hoje eu trabalho, né, com assistência técnica, eu trabalho com conteúdo, né, que ensino as pessoas a trabalhar também com assistência técnica. Inclusive esse canal que eu quero colocar muita dica aí principalmente de negócios, sobre o que eu tenho conhecimento, que eu adquiri de conhecimento durante esses anos trabalhando, nadando no mercado, sem de fato ter buscado, né, feito cursos e tudo mais. Eu fui um cara que foi aprendendo na braçada mesmo, né, no mercado. Então eu tenho algumas coisas que eu posso passar para vocês. Pretendo trazer algumas pessoas aqui para a gente conversar um pouco sobre isso também, que agrega mais conhecimento do que o meu, né? Então junta todo mundo, muito melhor. E a gente vai falar bastante sobre isso nesse canal e sobre assuntos diversos aí. Peço para vocês aí, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Dá uma força. A gente está aí com um pouquinho inscrito ainda, eu acabei de começar o canal. Vamos tentar aí fazer uma forcinha para a gente chegar a 1000 inscritos, para a gente começar a fazer algumas lives também, né? A gente faz live, troca uma ideia, lê chat, esse tipo de coisa assim, fica bem mais interessante pra gente do que vídeo gravado, né? Certo? Gente, fiquem com essa reflexão sobre o estudo, certo? Sobre o conhecimento, sobre gostar de conhecimento. O conhecimento ele é muito importante, tá? E fiquem também com essa reflexão sobre as pessoas que reclamam e as pessoas que criam. Seja uma pessoa que cria, é muito mais bonito, tá? Mesmo que o que você crie não seja bom para todo mundo, para alguém será assim muito importante. E também não preste atenção em quem reclama de você. Quem reclama de você ou do que você faz é porque ela não está criando, ela está com o tempo sobrando para ficar reclamando, seja na internet ou seja na vida real. Certo, gente? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por me ouvir até agora. Se inscreve no canal, dá essa força, compartilha com alguém, dá uma força aí para a gente chegar a 1000 inscritos aí. Eu conto com vocês. Gente, muito obrigado pela sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.